Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais um Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar foi criado para adentrar o seu lar, para que você recebesse as vibrações de amor, as energias salutares e os benefícios desse Evangelho, para que você possa, junto com a sua família, estar aí orando conosco, participando conosco do Evangelho no Lar. Então, nesse momento, eu peço a você, a sua família, aqueles que estão assistindo, que estão chegando pela primeira vez, ou aqueles que já assistem diariamente. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos trazer para a nossa tela mental o Mestre Jesus. E nesse momento dessa nossa tela mental, junto com o Mestre Jesus, trazer os nossos entes queridos para participar desse momento de prece. É nessa hora que você vai mentalizar os entes queridos que estão precisando de ajuda, os irmãos necessitados, aqueles que estão acamados, os que estão nos hospitais, aqueles que estão restabelecendo suas forças depois de uma enfermidade, ou aqueles que estão em casa, acamados, que estão necessitando de carinho, de amor, de afeto, de um abraço. Coloque esse vídeo, até o final para que ele possa assistir junto com você. Então vamos fazer a nossa prece inicial e vamos convidar os nossos benfeitores para estar conosco neste momento do Evangelho no Lar. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste encontro possamos envolver o nosso amor junto com o nosso ente querido, buscando na fé, na esperança, na solidariedade, todo esse amparo divino para acessar as dores, angústias e saudades. Que Deus nos proteja. Então, nesse momento, após essa prece, vamos continuar refletindo com o Evangelho. Antes de começar a nossa leitura, quero ler uma frase aqui do Chico muito interessante. Ele diz o seguinte: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Com essa mensagem, nós vamos começar o nosso Evangelho de hoje, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O Evangelho nos ensina nas lições, quando você estuda, quando você busca o esclarecimento nas lições do Evangelho, ele nos convida a refletir diariamente sobre tudo aquilo que a gente passa ao longo do nosso dia, com a nossa família, com os amigos, no trabalho. E essa reflexão é bem interessante quando o Evangelho nos convida a essa reflexão. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra. Veja bem, já chama a nossa atenção para aquela pessoa que na Terra pode ter sido uma autoridade, pode ter sido uma pessoa famosa, pode ter sido uma pessoa bem conceituada, uma pessoa bastante evoluída também, né? E na parte financeira, uma pessoa rica, né? Então, o que ele diz? Ele já traz bem no comecinho da lição do Evangelho. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. Então, veja bem, às vezes a gente acha que essas pessoas, quando chegam ao mundo dos espíritos, são as pessoas mais valorizadas, as pessoas que vão continuar com aquele orgulho, com aquela vaidade. Não, veja a nossa reflexão. Irmãos, ao chegar no mundo dos espíritos, quando nos despedimos da nossa família terrena, teremos de passar por muitos esclarecimentos e adaptações. Por que adaptações? Porque às vezes, quando você desencarna, você, ao chegar ao mundo dos espíritos, ali amparado por todos aqueles irmãos socorristas que vêm te receber, você é levado a depender da forma que você desencarnou, se você estava no hospital, se aconteceu um acidente, ou se você já estava enfermo, aguardando ali o chamado do Cristo. Naquele momento, você é levado para uma enfermaria,
para um hospital, para uma escola, para uma colônia, né? Para você restabelecer suas forças. Se deixamos a terra enfermos, temos que reagir diante da continuidade da nossa estadia, que seja no hospital, numa colônia, né, num local onde você vai recompor o corpo perispiritual, que chamamos de perispírito, ou seja, o seu corpo espiritual, ele vai ser recomposto a depender da enfermidade do ocorrido que você retornou ao mundo dos espíritos. Humildemente agradecemos aos mensageiros de Deus pelo acolhimento e o amparo recebido dessas criaturas que nos auxiliam, nos ajudam nesses momentos, porque sabendo disso, todos os espíritos, não importa a sua condição quando deixou a Terra, todos são recebidos e encaminhados aos hospitais, a essas enfermarias, a um cantinho lá para você descansar, para depois você ir se tratar no local adequado, aonde de repente você melhora mais rápido, se adapta mais rápido, porque afinal de contas você vai ter que se desprender de um monte de obstáculos aí no decorrer dos dias, né? Não importa o poder aquisitivo que possuía na Terra. Se foi gente grande, terá a mesma receptividade como os demais. No entanto, não existe distinção. Às vezes a pessoa aqui na Terra fez, né, às vezes ali uma homenagem, né, nos derradeiros momentos, merecedora de tudo aquilo, com toda a pompa, com muitos valores, e tem aquele outro, coitado, que teve que pedir ajuda até mesmo para fazer, né, esse trabalho nos seus momentos derradeiros, né. Mas, afinal de contas, nós estamos falando, né, de assistência espiritual. Por isso que o Evangelho nos convida a refletir diariamente e nos esclarece com as nossas dúvidas. Esse Evangelho que eu faço aqui nas nossas redes sociais, aí no meu canal no YouTube, ora eu faço no Instagram, ora eu faço no Facebook, eu sempre acrescento essa questão mediúnica, essa questão que o Espírito deixa a Terra justamente pelo fato de você ir interagindo um pouco e de repente, se você não for espírita e teve a oportunidade ou a curiosidade de entender um pouco mais sobre o Evangelho no Lar, o que você vai fazer? Encontrou a Nancy. E nesse momento você vai também ser esclarecida um pouquinho sobre mediunidade, sobre o espiritismo, sobre tudo isso que eu estou falando aqui. E aqui Richard Simonetti diz o seguinte: na vida colhemos o que plantamos, nesta ou em outra encarnação. Mas Deus é tão bom que nos dá a chance de diminuir nosso débito com sua lei através do bem que praticamos. Então, às vezes, você talvez não foi... aconteceu muitos problemas com você ao longo do tempo aqui na Terra. Mas, de repente, você se redimiu das suas falhas, você começou a fazer o bem, ajudar muitas pessoas, né? Ser mais participativos de uma maneira completamente diferente nessa questão do bem que você despertou no seu coração para o outro. Daí você vai, né, buscando essa oportunidade completamente diferente quando você chegar do outro lado da vida. Daí você vai perceber, né, que você perdeu tempo em não ter colocado ali na sua agenda, né, aquele bem que você poderia fazer mesmo que nos fins de semana. Continuando, o Evangelho nos esclarece que veja bem, é que os grandes, os maiores poderosos na Terra foram os pequenos lá do outro lado da vida. Os grandes aqui foram pequenos lá. E os pequenos na Terra levaram, ao morrer, né, ao desencarnar, a verdadeira grandeza no céu, ou seja, aquilo que não se perde, as virtudes, o bem que foi praticado, né, a caridade pelo próximo, mesmo sem recursos. E aqui a gente vai continuar refletindo sobre a lição do Evangelho. Os grandes não se leva a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza, mas chegam ao outro mundo sem nada, infelizes com a sensação que perderam tudo, até mesmo suas roupas. E aí,
É aquele momento que você não se adapta, não aceita a sua partida e quer voltar para o seio da família, causando perturbação tanto para você como para quem ficou. E aí fica nesse impasse até que a sua família encontre uma casa espírita para buscar orientação espiritual e você, como está ali na sintonia daquela família, vai ser levado para lá, convidado através do pensamento do seu ente querido, do seu familiar, para passar por um tratamento para que você entenda que os esclarecimentos oportunos, necessários, que você não quis ouvir, você vai ouvir ali junto com o seu ente querido, porque você precisa se desprender dele. E aqui o evangelho continua. Conservam apenas o orgulho que toma sua posição mais humilhante, que torna a sua posição mais humilhante. Então, aquela pessoa orgulhosa, né, continua com os mesmos problemas no mundo espiritual. Não é porque ele partiu que ele vai ficar bonzinho, que ele vai se modificar da noite para o dia, não. Ele vai passar por várias etapas, vários esclarecimentos, e ele só vai melhorar se assim ele desejar, tá? Veem acima deles aqueles que humilharam na terra. Imagina, você, um empresário, que for, que você quer que seja que você passou aqui pela terra, que você foi uma pessoa de posses, que teve muita coisa a acumular. E ao chegar lá no mundo dos espíritos, lembra que aqueles que foram te ajudar foram pessoas até mesmo que você conheceu no passado que você não tratou bem, né? Entendeu? Isso acontece. Na atualidade, é visível as classes sociais e as suas diferenças. E entre um poder aquisitivo e outro, percebemos o quanto temos que entender as desigualdades das riquezas. Enquanto uns possuem muito e vivem numa situação confortável, ainda existe uma minoria que sofre ainda existe uma maioria que sofre as consequências de provas realizadas sem que elas fossem validadas. E na condição de espíritos imperfeitos, somos testados pela nossa reprovação, pela nossa capacidade de vencer os desafios com a família. E esse aprendizado requer paciência e nem sempre possuímos, enquanto que, se formos invigilantes, podemos até cobiçar o lugar do outro, entendeu? Então, parte dentro do nosso coração, que isso é normal acontecer, né? Eu desejar a casa do outro, o trabalho do outro, eu fico cobiçando essas coisas alheias e daí eu esqueço de buscar a minha melhora, o meu trabalho, aquilo que eu necessito. Dessa maneira, somos alertados de que o melhor a fazer é realizar o que dermos conta, para retornar para a glória no céu, para a glória no céu, quitados de tudo que foi assumido com Deus, ou seja, das provas que você assumiu, das dificuldades que você teve que passar, superadas nessa existência. Feliz e renovado para uma nova preparação, se houver necessidade, né? Às vezes você, ao chegar ao mundo dos espíritos, depois dos esclarecimentos, você percebe que tinha uma série de coisas que você não deveria ter feito, você não deveria ter realizado aquelas coisas, digamos assim, que até comprometeu a sua própria encarnação. Mas é claro que a gente só vai saber de tudo isso quando chegar ao mundo dos espíritos. E ao chegar lá, você descobre que deveria, né, ter se comportado melhor, as suas atitudes poderiam ter sido outras, mas você vai se preparar novamente para uma nova existência e, se for da vontade de Deus, se houver o merecimento ou uma necessidade, você vai se preparar para retorná-lo novamente, ok? Para quem tem convicção da sua imortalidade, a madrugada do amanhã será logo mais vencida a sombra da morte e superado o obstáculo de qualquer temor. O seu Jorge Ramos escreveu isso numa das suas obras, quando ele diz: para quem tem convicção da sua imortalidade, a madrugada do amanhã será logo mais vencida a sombra da morte e superado o obstáculo de qualquer temor. Então,
Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como ficar pensando no amanhã? Quando ficar pensando nisso ou naquilo, se não existe essa necessidade? Às vezes sim, às vezes é bom você refletir, e principalmente quando a gente estuda o Evangelho, que os esclarecimentos oportunos se manifestam. E daí em diante você começa a perceber o quanto é fundamental esses esclarecimentos. Para finalizar o nosso encontro de hoje, o nosso Evangelho, não esqueça dos benefícios do Evangelho. Se você não for espírita, se você for apenas simpatizante, busque, pelo menos por curiosidade, a ler um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo. Baixa aí na sua rede social, no seu telefone, no seu dispositivo, o que quer que seja, no seu computador, e leia pelo menos o prefácio, quando o Espírito de Verdade escreveu logo no prefácio, onde chama a nossa atenção que as vozes do céu foram elas que escreveram essas obras basilares do Espiritismo. Daí você vai se esclarecendo aos poucos e entendendo todas as suas dificuldades passadas na Terra. A vida é curta, viva. O amor é raro, aproveite. O medo é terrível, enfrente. As lembranças são doces, aprecie. Caio Fernando de Abreu. Com essa mensagem, nós vamos finalizar esse Evangelho no Lar de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, seus grupos familiares, seus grupos de amigos, para que o YouTube possa, sugerir os nossos vídeos para outras pessoas alcançarem e conhecer o nosso trabalho. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar e fiquem na paz do Mestre Jesus.